É uma técnica simples em que, mediante a retirada de sangue da veia e aplicação no músculo, ela estimula o aumento dos macrófagos, que são, vamos dizer, a conlurbe do organismo. Eles é que fazem a limpeza de tudo. Elimina as bactérias, os vírus, as células cancerosas, chama neoplásicas, faz uma limpeza total. Elimina inclusive a fibrina, que é o sangue coagulado. E agora, esse macrófago, ocorre o aumento de produção do macrófago pela medula óssea, porque o sangue no músculo funciona como um corpo estranho a ser rejeitado pelo sistema retículo endotelial, no músculo. Enquanto houver sangue no músculo, o sistema retículo endotelial está sendo ativado. E só termina essa ativação máxima no fim de 5 dias. O número de macrófagos normais, a taxa normal é de 5% no sangue. Com a autohemoterapia, nós elevamos essa taxa para 22% durante 5 dias. Do 5º ao 7º dia, começa a declinar porque o sangue está terminando no músculo. E quando ele termina, volta aos 5%. Daí a razão da técnica de determinar que deva ser repetida de 7 em 7 dias. Essa é a razão do funcionamento. Como funciona a autohemoterapia? É um método de custo baixíssimo, basta uma seringa, pode ser feito em qualquer lugar, porque não depende nem de geladeira, de nada, simplesmente porque o sangue é tirado no momento e aplicado no paciente. Não há trabalho nenhum com esse sangue, não há nenhuma técnica a ser aplicada nesse sangue. É apenas uma pessoa que saiba pegar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo. E uma seringa para fazer a retirada do sangue e a aplicação no músculo. Mais nada. E resulta num estímulo imunológico poderosíssimo. Então, realmente, é uma coisa que poderia ser divulgada, usada em regiões sem recursos, em que as pessoas não têm condições de pagar estímulos imunológicos caríssimos, como, por exemplo, os feitos de medula óssea, que se faz medicamentos. Eu não posso dizer o nome do medicamento, porque não estou fazendo aqui propaganda, mas é um medicamento caríssimo que se usa para produzir o mesmo efeito da autohemoterapia, que é um lisado de timos, de vitela, que foi fabricado, e isso eu posso falar, é um lisado de timos de vitela. Tem um nome de fantasia, né? Mas na realidade a essência do produto é um lisado de timo de vitela. O timo de vitela submetido a um fermento digestivo que se transforma num medicamento, mas é de custo muito alto, enquanto que a autohemoterapia produz o mesmo efeito a custo baixíssimo. Então e portanto, podendo ser usado em todas as camadas da população, né? Sem nenhum problema. Aí essa é que é a grande vantagem. Eu comecei a fazer a autohemoterapia, a aplicar, ainda quando estudante de medicina, em 1943, quando eu entrei para a Faculdade de Medicina. Eu entrei para a Faculdade Nacional de Medicina, que era na Praia Vermelha. E meu pai era professor dessa mesma faculdade. E ele era também chefe da enfermaria da Santa Casa, e era cirurgião geral. E ele me mandava, primeiro me ensinou como tirar sangue e aplicar no músculo, e ele me mandava para casa de todo paciente que ele operava. Eu tinha que ir na véspera da internação na Casa de Saúde de São José, onde ele operava, aplicar no paciente 10 ml de sangue, e depois, 5 dias depois, ele não esperava cair a taxa zero, não. 5 dias depois, eu fazia a mesma aplicação no paciente ainda internado, porque naquele tempo as internações duravam em média 1 semana. O que eu não sei é como é que ele tinha coragem de operar, eu auxiliando.
porque eu só sabia era segurar os instrumentos e mais nada. Eu acho que ele operava era sozinho, porque o que eu sabia era apenas segurar os instrumentos, mais nada. O que eu tinha aprendido, a única coisa era aplicar sangue, tirar sangue da veia e aplicar no músculo, mais nada. E nunca houve problema nenhum. E ele teve com isso uma das taxas menores que eu já vi até hoje de infecção hospitalar. Porque ele fazia isso porque o trabalho do professor Gerson Teixeira, que foi feito especificamente para evitar infecções pós-operatórias e que resultou num prêmio de cirurgia, do maior prêmio de trabalho publicado em 1940, e foi traduzido em 2 línguas, para o francês e para o inglês, esse trabalho, foi um sucesso enorme. O trabalho de Gerson Teixeira. Meu pai usava essa técnica porque ele tinha lido o trabalho de Gerson Teixeira. Ele tinha 150 cirurgias, operações diferentes, as mais variadas, comparadas com outras 150 idênticas, em que numa teve 0% de infecções pós-operatórias, quando aplicado sangue. E na outra, em que ele não aplicava, a título de contraprova, ele não aplicava o sangue. As mesmas cirurgias, as mesmas operações. Ele teve 20% de infecções. Porque havia, naquela época, o grande problema era mais infecções pulmonares no pós-operatório. Porque a anestesia era feita com éter. E o éter irritava muito os pulmões. Então havia uma facilidade muito grande de infecções. Daí, como eu aprendi isso com ele, depois eu me limitei a usar durante muitos anos a autoimunoterapia exclusivamente para evitar, para tratar de infecções, acne juvenil, que é uma infecção de estafilococcus, né? E também infecções evitar infecções de pacientes, que nesse tempo eu fazia, era também cirurgião. Então eu também usava o mesmo método. A finalidade era basicamente combater bactérias. Só a partir de 1976 é que eu passei a usar uma amplitude muito maior, graças a um médico, Dr. Floramante Garofalo, um ginecologista, que era assistente do diretor do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, e que era a pessoa que mais conhecia equipamento hospitalar do Brasil. Então ele já estava aposentado, tinha 71 anos, e ele foi chamado pelo Dr. Amaury de Carvalho, que era o diretor do hospital, para equipar o hospital, porque o hospital tinha sido um sanatório de tuberculose e foi transformado no hospital geral. Então precisavam as clínicas todas serem equipadas. E ele foi ser assistente do diretor. E eu era também assistente do diretor. Um dia, o professor Garofalo, o doutor Garofalo, ele, bom, vamos dizer professor mesmo, porque ele merecia ser chamado de professor. Ele chega se queixando de uma dor, uma dormência que ele estava sentindo na perna, quando caminhava, fazia uma caminhada de 100, 200 metros, tinha que sentar na rua, no meio fio, porque não conseguia mais andar. E eu então disse para ele, olha, Garofalo, você tem que ser examinado por um angiologista, e nós temos um excelente aqui, chama-se Dr. Antônio Vieira de Mello, um excelente angiologista. É até primo irmão daquele Sérgio Vieira de Mello, que morreu lá no Iraque. Então, ele vai ter que examinar essa perna. Ele examinou, primeiro com o aparelho, e disse, há uma obstrução na sua coxa direita, na parte média da coxa direita. Aí o Garofalo disse assim, bom, mas de que tamanho é? Bom, só fazendo uma arteriografia. Aí fomos para o raio-x, fez a arteriografia, ele tinha 10 centímetros de artéria entupida. Aí então, o doutor Garofalo, foi dito a ele, pelo angiologista Antônio Vieira de Mello, olha, só há uma solução, fazer uma prótese, tirar essa veia, essa artéria, esses 10 centímetros, e substituir por uma prótese
de material plástico, né? Chama Dralon, uma coisa. Ele aí disse, o Garófalo rindo, disse, não, a mim você não vai fazer isso não, porque eu não quero virar um homem biônico. Hoje é essa artéria da coxa, amanhã vai ser do braço ou da outra perna, então eu vou fazendo prótese. Não, quem vai me curar é a autohemoterapia. E me pediu que eu aplicasse nele. Ele trazia, cada 7 dias, trazia uma seringa já tudo preparado, e eu fazia a aplicação da autohemoterapia nele. No fim de 4 meses, ele me disse, olha, não sinto mais nada, estou bom. Eu digo, mas o doutor Antônio Vieira de Mello é que tem que dizer, dar alta, né? Dizer se você está bom ou não. E fomos ao doutor Antônio Vieira de Mello. E ele disse, eu não acredito nisso, é impossível. Isso é sugestão. Você se convenceu tanto com essa autohemoterapia que você está achando que está bom. Ele disse, não, agora ando quilômetros, não tem mais problema nenhum. Bom, mas pode ser sugestão. Então eu digo, eu é que disse aí, é que dei a resposta. Eu digo, bom, não há por que a gente discutir se é sugestão ou não é sugestão. Ô Garófalo, você se submete a outra arteriografia? Para já, vamos lá. E fomos para o raio-x e quando foi feita a segunda arteriografia, não havia mais obstrução alguma. E assim ele viveu, nós conhecemos ele até com 90 e tantos anos aqui, passeando aqui nessa rua, na General Roca, aqui na minha casa. Ele morreu com mais de 95 anos, e sem nunca ter mais operado, nem ter feito nada. Então realmente foi uma coisa. Agora, isso foi daí que começou em 76, entre os meses de maio e setembro de 76, que eu fiz essas aplicações no Dr. Floramante Garófalo, e curou. Aí, quando como compensação, ele resolveu me dar um presente, e me deu 2 trabalhos, um do professor Gerson Teixeira e o outro de Ricardo Veronese, trabalhos que há um intervalo entre os 2 trabalhos de 36 anos, um de 1940 e outro de 76, mas a impressão é que um foi feito para o outro, para combinar um com o outro. Por quê? Porque enquanto esse se limitava à ação da autohemoterapia em evitar infecções pós-operatórias, neste aqui do professor Ricardo Veronese, que é professor da Universidade de Santos, a imunologia já tinha avançado muito mais e tinha se descoberto que o sistema retículo endotelial tem muitas outras funções além da de combater as bactérias. Muito mais do que isso. E a essência daquilo é simplesmente, em poucos minutos dá para a gente ler isso aí. O que fazem os macrófagos? As principais funções deles são, isso no trabalho do professor Ricardo Veronese, clearance, limpeza, né, de partículas estranhas provenientes do sangue ou dos tecidos, inclusive células neoplásicas, cancerosas, né? Toxinas e outras substâncias tóxicas. Clearance de esteroides e sua biotransformação, eliminação dos hormônios, dos esteroides. Remoção de microagregados de fibrina e prevenção da coagulação intravascular. É o motivo que eu tomo para evitar infartos e tromboses cerebrais, infartos das coronárias, porque ele faz a prevenção da coagulação intravascular e remove a possível entupimento que possa ter havido. Como removeu a fibrina que entupia a artéria femoral do Dr. Garófalo. Por isso que eu tomo. Ingestão do antígeno, seu processamento e ulterior entrega aos linfócitos B e T. O antígeno que produz a reação alérgica. Então tem uma grande ação nas alergias, no tratamento das alergias. Biotransformação e excreção do colesterol. Metabolismo férrico e formação de bilirrubina. Metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas, proteínas anormais. Detoxificação e metabolismo de drogas. Imagine, metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas. Hoje se sabe que essa doença encefalite, que dá a doença da vaca louca e tudo, é uma proteína que se chama prion, que é desnaturada. E ele, então, poderia ajudar no tratamento, ser um colaborador nesse tratamento dessas doenças, né? Respondendo por tantas e tão importantes funções, fácil de se entender o papel desempenhado pelo sistema retículo endotelial
no determinismo favorável ou desfavorável de processos mórbidos tão variados como sejam os infecciosos, neoplásicos, câncer, degenerativos e autoimunes. Foi aí que eu vou contar depois um caso onde comecei com tratamento de doença autoimune. Muito bem. Agora, o que é triste é que o que o professor Jesse Teixeira descobriu em 1940, em 1976, 36 anos depois, ainda estava sendo estudado em países do primeiro mundo em ratos. E aqui não teve a divulgação que deveria. E está aqui esse trecho aqui. Doenças degenerativas. O sistema retículo endotelial exerce papel importante na homeostase, quer dizer, manter o organismo saudável, inclusive dos lípides, das gorduras. Dessa maneira, tem-se demonstrado em animais que o sistema retículo endotelial está implicado na produção e excreção do colesterol, quer endógeno como exógeno. Conclui-se daí que a hipercolesterolemia e talvez a aterosclerose, o processo degenerativo das artérias que vão endurecendo, dependem do perfeito funcionamento do sistema retículo endotelial, podendo ser reduzida a taxa do colesterol sanguíneo através da imunoestimulação do sistema, conforme experiências realizadas em ratos na Universidade do Tennessee. Quer dizer, enquanto em 40 no Brasil o professor Jesse Teixeira descobriu em ser humano como estimular o sistema retículo endotelial, em 76, 36 anos depois, nos Estados Unidos, no Tennessee, estava se estudando em ratos, né? Estamos realizando experiências em tal sentido no serviço do professor Luiz Vedecur, em São Paulo. Quer dizer, então, a autohemoterapia é um recurso de enorme valor, porque com essa amplitude que o avanço da imunologia deu, porque antes realmente só se sabia que combatia infecções. Eu só usava, por exemplo, para reduzir o tempo de cura, por exemplo, de uma pneumonia. Dava o antibiótico e usava simultaneamente a autohemoterapia. Com isso, eu conseguia reduzir, primeiro, a quantidade de antibiótico, que a pessoa não precisava tomar tanto antibiótico. E o tempo de cura se acelerava, porque o antibiótico fazia uma parte, quer dizer, paralisava a reprodução dos micro-organismos, dos micróbios, e a autohemoterapia estimulava os macrófagos a devorar esses micróbios. Então, complementava a ação um do outro. E com isso eu tive um resultado muito bom em doenças, em pneumonias até duplas, graves e tudo, conseguia resolver os problemas, associando dois recursos. Um que paralisava a reprodução, porque muita gente pensa que antibiótico é bactericida. Não, antibiótico não mata a bactéria, ela só paralisa a reprodução das bactérias. Quem mata a bactéria é o nosso sistema imunológico, ele é que completa o trabalho do antibiótico. O antibiótico dá chance dele se ativar e vencer a infecção. Dia 10 de setembro de 76, se interna na clínica. Nesse tempo eu era chefe da clínica médica do Hospital Cardoso Fontes. E tinha uma consultora dermatológica lá, doutora Rícia Álvares Florião, que trabalha aqui pertinho, na Praça Sans Pena. Pois olha, ela fez o diagnóstico com 3 biópsias. É uma senhora que há 8 meses não andava, estava em cima de uma maca, entrevada, e é internada no hospital. Bom, aí ela faz o diagnóstico, tira as biópsias, manda para a anatomopatologia do hospital, e a doutora Glória Moraes, a chefe da anatomia patológica, dá o laudo: esclerodermia fase final. Então a doutora Rícia resolveu dar uma aula, porque nós tínhamos toda segunda-feira uma aula dos casos que não fossem rotineiros, né, dos casos que saíam da rotina. E esse era um caso bastante raro. Esclerodermia é uma doença autoimune que não é frequente. Então ela deu uma aula belíssima. Eu aprendi muito com ela, porque eu não sabia nada sobre esclerodermia. Sabia de ter lido livro, nunca tinha visto paciente escleroderma. E eu era o chefe dela, né? E ela deu a aula lá.
Quando terminou a aula, quando estava terminando no prognóstico, para dizer o que tinha a fazer pela paciente, a doutora Rícia mandou a enfermeira levar a paciente. Eu entendi. E disse para ela, bom, agora chegou a hora de dizer o que tem que fazer pela paciente. Você mandou tirar a paciente para ela não escutar. Ela disse, é verdade, eu não tenho nada a fazer pela paciente. Eu digo, Rícia, você me entrega essa paciente para eu aplicar uma técnica que não é corrente, que chama-se autohemoterapia. Ela riu e disse assim, ela riu na frente do chefe, que era eu, e dos outros 2 assistentes, que eram meus assistentes. Então, Moura, eu fui residente médica, o senhor sabe que eu cheguei em maio dos Estados Unidos, eu era residente médica lá, numa clínica, para onde convergiam todos os casos de esclerodermia de todos os Estados Unidos. E a clínica não era mais nada do que um depósito de escleroderma. Não tinha mais nada a fazer. Então, o senhor acha que pode fazer? Eu digo, olha, eu vou agora em casa pegar os 2 trabalhos, os do Jesse Teixeira e que esse aqui, e do Ricardo Veronese, vou pegar esses 2 trabalhos e você vai ver que a ideia tem fundamento. Fui, levei uns 20 minutos para trazer os trabalhos, cheguei lá, li essas partes principais dos 2 trabalhos e perguntei a ela, e agora, Rícia? Ah, tem lógica, pode funcionar, vale a pena. E eu então fiz, mas eu precisava, como ia fazer uma coisa nova num hospital, que ninguém nunca tinha feito, eu fiz uma dose brutal. Eu tirei 20 centímetros cúbicos de sangue e apliquei 5 em cada braço e 5 em cada nádega, porque eu tinha que produzir um resultado, ou funcionava ou não funcionava, eu tinha que chegar aqui. A melhora foi uma coisa espantosa. Ela ficou, os tecidos dela, porque a pessoa com esclerodermia fica com a pele como se fosse pele de um jacaré, dura. A pessoa morre numa situação terrível, porque morre em asfixia, porque não consegue respirar mais. O pulmão não pode expandir, não tem condição de expandir, porque ela fica um bloco de madeira, como dizer, o corpo, né? Eu então fiz, e por incrível que pareça, 30 dias depois, no dia 10 de outubro de 76, essa paciente saiu andando do hospital. Muitas aplicações. Primeiro, todas as doenças infecciosas, de modo geral. Segundo, todas as doenças alérgicas. Ela tem um efeito maravilhoso na asma bronca, nas alergias cutâneas, em doenças que ainda não se sabe bem o que é, por exemplo, na psoríase funciona maravilhosamente bem. Nas doenças autoimunes, que são muitas hoje, doença de Crohn, uma doença autoimune que destrói o intestino, quer dizer, os anticorpos atacam o final do intestino delgado. A doença de Crohn, o jejum. Então, doença de Crohn. O lúpus, eu já usei, tem uma paciente que também, vou dizer, só os iniciais dela, RS, essa moça ensina crianças a bailar em Caxias, ela sofria de lúpus. Eu digo ela sofria, não, ela sofre, mas não tem sintoma mais, não tem nada, como se estivesse curado. E ela leva essas crianças todo ano, patrocinado pela Itália, para dançar lá na Itália. Crianças de rua que ela ensina a dançar. Essa moça, eu tratei de lúpus. Ela não podia, não tinha condições de trabalhar, nem de fazer nada. Foi isso. Então, no lúpus, a esclerodermia que eu já contei, a artrite reumatoide dá um excelente resultado em artrite reumatoide. Eu tenho uma paciente da UFRJ, uma funcionária de lá, que estava praticamente sem andar há 8 anos, e com a autohemoterapia ela está hoje normal, ela sobe no meu consultório, pega ônibus, não tem mais problema nenhum. Na miastenias graves, eu tenho uma paciente que tem a minha idade, 78 anos. Essa paciente, ela até tem um mês mais do que eu, 79, vai fazer 79 antes de mim, que eu faço 79 em maio. E ela foi diagnosticada miastenias graves em 1980, no Instituto de Neurologia
na Avenida Pasteur. E foi dado, como não tendo nada a fazer, porque nada se fazia mesmo. E ela vem fazendo autoimunoterapia desde 1980. Ela é a única sobrevivente dos diagnósticos feitos da miastenias graves, todas as pacientes que tinham miastenia grave, na época que ela começou, em 1980, não existe nenhuma viva. Só ela. Vai no meu consultório com a filha, acompanha. A filha, ela toma ônibus. Pessoa humilde e tudo, toma ônibus. E chega no meu consultório. Isso 24 anos depois. Então, é realmente uma coisa incrível da gente de não se divulgar um trabalho que beneficia, que alivia o sofrimento de tanta gente, em tantas direções, vamos dizer, em tantas patologias, em tantos tipos diferentes de doenças crônicas e agudas também. Eu, por exemplo, eu sei que eu estou errado de não tomar vacina de idoso, mas é como eu faço autoimunoterapia, eu não preciso tomar vacina de gripe de idoso, porque eu tenho o sistema imunológico ativado. Não condeno, não. Ótimo que todo mundo faça a vacina, tome a vacina de gripe. Ótimo. Eu não preciso. Eu nem minha mulher, nós não precisamos, porque nós fazemos autoimunoterapia, mantemos o nosso sistema imunológico ativado. Então, realmente, é um recurso terapêutico que tem uma amplitude enorme, mas enorme mesmo. E o benefício que causa, por exemplo, em 1980, no consultório que eu tinha na cidade, no edifício de Paoli, que era numa sala que um irmão que tinha lá, e eu atendi uma senhora, eu digo só que o nome dela é só Graças, que aí não dá para identificar. Essa senhora foi diagnosticada de esclerodermia pelo serviço médico da Petrobras. E foi dada como não tinha cura, não tinha o que fazer, e decidiram então aposentá-la. Foi quando ela me procurou. E eu contei o caso de 4 anos antes, do caso de esclerodermia, da outra paciente do Hospital Cardoso Fontes. Contei a ela e ela decidiu fazer o tratamento. E eu fiz o tratamento dela e ela não tem sintoma nenhum, nem nada, até o dia de hoje, e só vai se aposentar no ano de 2005 por tempo de serviço. Ia se aposentar em 1980. Só vai se aposentar 25 anos depois. Então, realmente é uma coisa que poderia mudar. E como mudou a vida dela? Imagine se ela se aposentasse naquela altura, que aposentadoria ela teria hoje, que situação ela teria. Bom, provavelmente nem viva estaria, né? Se não tivesse feito esse tratamento, não teria. Então, é uma coisa, é um recurso que tem um número enorme de aplicações e que tem uma explicação científica como funciona. Não é algo dizer que é misterioso, que é uma magia, uma panaceia qualquer, não. Se sabe como, foi comprovado. O Jesse Teixeira, realmente, os trabalhos anteriores, europeus, todos eram na base do empirismo. Ninguém tinha comprovado como funcionava. Um brasileiro, Jesse Teixeira, que comprovou como funcionava em 1940. Mas daí por diante, com a comprovação científica de como age o tratamento, era para esse tratamento ter sido divulgado e está sendo usado, porque o custo, a medicina se torna cada vez mais cara, os recursos cada vez mais caros. As doenças que a autoimunoterapia evita, muitas são já de idade avançada. O idoso está se tornando um paciente que representa um peso muito grande na despesa. Por isso que os planos de saúde cobram um absurdo dos idosos, porque realmente eles custam muito mais caro para ser mantidos com vida, né? E com relativa saúde. E a autoimunoterapia, o exemplo é nosso. O que é que nós gastamos? Temos um plano de saúde, não estamos dando prejuízo para o plano de saúde. Minha mulher com 78, eu vou fazer 77, eu vou fazer 79. Nós sempre temos 2 anos de diferença. Só que de vez em quando ela fica um pouco mais velha e só ficamos com 1 ano de diferença. Aí é só isso essa é a única diferença, né, que há. Então realmente
é uma coisa muito, muito valiosa esse tratamento. Eu espero é que a gente consiga ir divulgando e com o tempo a gente conseguirá realmente ir fazendo com que alguns colegas vão usando porque vão sendo pressionados pelos pacientes. Então, a verdade é essa. Quando eles veem o resultado, pacientes contam o resultado que tiveram e veem que não há como explicar, muitos saem pela tangente e dizem, isso é remissão espontânea. É a saída, para não admitir que foi autohemoterapia. Minha filha, que está na Espanha, que mora na Espanha, ela era estéril, ela tinha ovários policísticos, foi o primeiro caso, foi ela, e não podia engravidar. Ela, na Espanha, o médico lá, Dr. Pedro, que veio a ser o obstetra dela, e fez os partos dos 2 filhos que ela teve, ele que fez a aplicação da autohemoterapia nela. E há uns 6 meses depois, ela não tinha mais cisto algum, o sistema imunológico tinha devorado os cistos, tinha eliminado os cistos. E ela engravidou a primeira vez, o doutor Pedro, que fez a autohemoterapia nela, continuou. Ela depois engravidou a segunda vez, depois, durante 20 e tantos anos, aplicou DIU nela para ela não engravidar mais. Aí inverteu o problema. Antes era estéril e depois tinha que usar DIU para não ficar, porque já estava satisfeito com um casal de filhos, são 2 netos que eu tenho lá, de 20 e poucos anos, né? Uma de 22 ou 23, outra de 21. Uma é agrônoma e o meu neto é imagem e som, que é mais novo do que ela. Então, aquilo foi depois eu usei muitos pacientes aqui, já resolvi muitos casos de cisto de ovário. E de mioma também. O mioma é devorado pelo sistema imunológico. Então, realmente é uma coisa de enorme valor. E eu espero que agora haja uma divulgação maior, que a gente consiga essa divulgação. A púrpura trombocitopênica. Essa púrpura foi uma coisa incrível o resultado. Bom, foi esse caso da púrpura aí, da dona Maura, bom, falando só o nome dela, que teve que amputar, que ia amputar a perna e que salvou a perna dela, a autohemoterapia salvou a perna dela. Ela hoje aluga cavalos simplesmente porque ela fez autohemoterapia, senão não alugaria cavalo de maneira nenhuma, porque ela não poderia trabalhar com uma perna só, ia amputar na altura da coxa. Então, os dois, a autohemoterapia, no caso da púrpura, foi o seguinte: essa moça tinha um filho pequeno, de 1 ano e pouco, e começou a sangrar gengivas, sangrar até pelo ouvido, otorragia, e então o médico lá de Visconde de Mauá, quando viu que ela podia morrer ali, mandou para Resende. Em Resende, mandaram ela para um hematologista em Volta Redonda. Lá ele constatou que ela estava só com 10.000 plaquetas, quando o normal varia de 200 a 400.000 plaquetas. E que então começou o tratamento com cortisona em altas doses, 100 miligramas de meticortem por dia. Uma dosagem brutal. Realmente, as hemorragias desapareceram, as plaquetas subiram para 150.000, e assim ela teve 6 meses tomando cortisona, meticortem. No fim de 6 meses, não funcionou mais a cortisona, mas a cortisona tinha feito ela inchar, não vou dizer engordar, inchar 40 quilos. Então, mas mesmo assim já não funcionava, nem o motivo de ter parado, porque já não funcionava. Então ele substituiu a cortisona, que já não funcionava mais, e as plaquetas desabaram de novo, vieram para um número mínimo. Então substituiu por 2 medicamentos que se usam como quimioterápicos em câncer, Enduxan e Metroxate. Aí as plaquetas subiram de novo e voltaram ao normal.
por 2 meses. No fim de 2 meses também não funcionou. Então, o médico encaminhou para um cirurgião que iria tirar o baço dela, porque as plaquetas são mortas no baço, por algum motivo que a medicina ainda não sabe, elas não são reconhecidas como próprias, e o baço mata essas plaquetas com 1 dia de idade, quando elas devem viver 5 dias. E aí a medula óssea não tem a capacidade de repor essas plaquetas que são mortas no baço muito jovens. Então, a solução que se encontrou foi, única solução, fazer esplenectomia, tirar o baço. Mas ela quis saber, ela é uma moça de 20 e poucos anos, com filho ainda aí já tinha um pouco mais, 1 ano e meio, o que teria que, qual era a esperança dela, vamos dizer, se havia certeza de cura. E o cirurgião foi muito honesto para ela, disse, olha, só há cura se o fígado substituir a função do baço, senão a senhora não vai ter uma vida que preste e vai durar pouco. Ela então decidiu não fazer. E foi lá, voltou para Visconde Mauá. E eu mandei ela fazer a autohemoterapia. E no fim de 6 meses ela estava boa até hoje. Depois disso teve mais 2 filhos e com o seu baço, não teve que fazer esplenectomia. Quer dizer, isso foi uma coisa extraordinária. Essa senhora que aluga cavalo, Dona Maura, e uma aranha armadeira, que é a pior das aranhas, pior do que a aranha caranguejeira, viúva negra, pior do que essa, embora seja pequena, ela chama armadeira porque ela dá um bote, ela é marrom e dá um bote. Ela gosta de viver no meio de madeira velha. E lá, como é frio, no inverno tem sempre madeira para usar nas lareiras e tudo. Então, e ela foi picada por essa aranha, na perna. Aí gangrenou a perna dela e realmente já se viu os ossos, tibia e perone, já se viu os ossos, estava uma coisa terrível. E então, como não existe antídoto, e o Instituto Butantan manda que ampute, porque por não ter antídoto, né? Então ela foi para Santa Casa amputar. Mas na hora, agora é um caso curioso que eu vou contar porque é interessante a brincadeira, porque, vamos dizer, a Dona Maura é uma pessoa estranha mesmo. É muito engraçada até, mas merece contar. E ela foi certa, ela fez o que é certo, só que ela não entendeu bem o que era o motivo, né? Então, ela foi lá para amputar a perna e na hora que estava já, ela pensou que era um curativo que iam fazer. Quando disseram, ela já amarrada na mesa de operações, que era para cortar a perna, ela começou a gritar e pediu para que soltasse. Disseram que não, que ela ia morrer se não amputasse a perna. Então ela pediu que viesse lá na Santa Casa, chamasse o delegado. E o delegado veio e disse para ela, bom, se a senhora assinar um termo de responsabilidade, os médicos lhe liberam. Mas a senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade, porque eles dizem que a senhora vai morrer gangrenada toda. E ela resolveu assinar. E voltou para Mauá pensando em morrer. Aí me mandaram e eu fiz a autohemoterapia nela. Só que eu me lembrei, aí juntei mais outro recurso, me lembrei, tinha um médico francês, cirurgião de guerra, de 14 a 18, chamava-se Pierre Delbé, que salvou inúmeros membros amputados com uma solução de cloreto de magnésio que ele fazia com 20 gramas com 2 litros de água, para ficar isotônico. E ele lavava as feridas com esse cloreto. E ele salvou inúmeras pessoas que tinham gangrena. Então eu acho que ele juntou as duas coisas. A ação dessa solução, que ele funcionava como um poderosíssimo desinfetante, e a autohemoterapia, que funciona como um poderoso estímulo imunológico. Então juntou as duas coisas. E em mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, Dona Maura estava com a perna curada. Mas aí vem o lado da brincadeira. Ela marcou consulta no médico que estava fazendo o que o Instituto Butantan mandava fazer, né? Então marcou consulta lá no consultório particular do médico, esperou ter bastante gente na sala e disse para o médico, olha, a perna que o senhor ia cortar era essa aqui. Mas ela é fazendeira, então ela disse assim, se o senhor há muito tempo não cortava a perna de ninguém,
e precisava praticar na minha perna, era só me dizer que eu trazia um porco e o senhor teria 4 pernas para amputar. Essa dona Maura, ela gosta de... fala o que ela pensa mesmo, achou que... Não foi nada disso. Foi o médico achou que tinha que amputar mesmo. Mas ela interpretou que ele queria praticar na perna dela. Há muito tempo não amputava perna nenhuma. Tem, mas não é a mesma coisa não, porque é uma doença mais degenerativa, não é tanto uma doença de autoimune, de autoagressão por anticorpos, não. Uma doença que a bainha de mielina, a parte branca dos nervos, é destruída, se supõe por genético, que a pessoa já nasce com uma tendência àquilo. Há uma frequência grande nas famílias que sofrem de esclerose múltipla de ocorrer mais pessoas. É uma doença até que dá muito mais em mulher, há muito mais frequência na mulher do que no homem. Da mesma maneira que a hemofilia, a mulher não sofre, no caso, e o homem que sofre, mas não transmite, e a mulher não sofre, mas transmite, na esclerodermia, na esclerose múltipla. Agora, eu usei em esclerose múltipla e a paciente teve não houve reversão, como no lúpus, na artrite reumatoide, não houve. Mas há muitos anos ela está durando em uma situação boa. Já não poderia estar viva há muito tempo. Quer dizer, pelo menos estaciona ou pelo menos retarda a evolução. Há um benefício. Agora, não igual como nas outras doenças autoimunes, não. E aí o resultado é mesmo muito bom, muito, muito bom. Essa menina era uma menina chama mal asmático, que é uma asma extremamente grave. Ela vivia se internando para ir para oxigênio, porque era coisa grave mesmo. Madrugada ela tinha que levar a filha para isso. E então alguém indicou, porque eu faço tratamento de asma, sempre uso autoemo nesse caso. E então a mãe levou essa criança e eu prescrevi a autoemoterapia. Era uma criança de 10 anos. Ela aceitou muito bem e começou o tratamento. E eu mandei que, como era um caso muito grave, normalmente eu mando os pacientes voltarem 2 meses depois, mas nesse eu mandei 1 mês. E ela não aparece. Quando chega no fim do mês, não aparece. Passando quase 2 meses, chega a mãe com a criança, mas constrangida mesmo, só faltando querer se enfiar debaixo da mesa, de tão constrangida. E a mãe disse: olha, o senhor me desculpe, eu não trouxe minha filha, porque houve um caso, e o caso foi o seguinte: eu, quando fui tirar a receita da pediatra que trata ela desde os 9 meses de idade e virou amiga da família, frequenta as festas de aniversário, é uma amiga da gente, saiu a sua receita. A médica viu a receita de autoemoterapia, né? E disse: isso não existe, pelo amor de Deus, não faça isso em sua filha, a senhora vai matar. E ela, para mim, já é como uma filha, eu gosto dela. O que é verdade, ela gostava mesmo, era 9 anos e meio paciente dela, né? E ela já frequentando a casa, tudo. Então eu disse: pelo amor de Deus. Tal. Mas isso aconteceu 3 semanas depois dela sair do meu consultório. E a menina já tinha melhorado. Tinha passado sem se internar esse período. Ela praticamente toda semana estava internada. Bom, então, a mãe decidiu não fazer, porque tinha confiança numa pessoa. Eu tinha sido a primeira consulta que ela tinha levado a filha. E a outra, 9 anos e meio de convivência. E não fez. Só que, quando completou 1 mês e pouco, começou ela a piorar de novo. Aí quem exigiu que levasse no consultório foi a filha. Então, chega a filha: se eu quero continuar esse tratamento, eu me senti bem, eu quero continuar. Então, ela diz: mas eu tenho que falar com o médico. Aí eu contei a ela, nesse dia os meus clientes ficaram mofando lá na sala de espera, porque eu levei 2 horas com essa mãe para explicar o que era a autoemoterapia, para ela sair acreditando que não havia risco nenhum, que tive que dar N exemplos para ter certeza que a coisa ia continuar. Só que, a horas tantas, ela disse para a filha: tudo bem, eu vou fazer, mas
você vai ajoelhar aqui e jurar que não vai contar a médica. E fez a filha ajoelhar e prometer que não ia contar. E esse segredo foi mantido 1 ano. Eu dei alta para ela 1 ano depois. Curada, não tinha mais nada. Nunca mais teve crise de asma. Mas aí, só que a mãe chegou com um problema de consciência no final do ano, quando eu dei alta. Disse, e agora? A médica acha que o que curou foi o tratamento dela que levou 9 anos para fazer efeito, mas finalmente acabou fazendo efeito, porque ela tem certeza que eu não continuei com aquele tratamento. Eu continuei. E isso para mim é um problema de consciência, porque ela é uma alergista, tem tantas pacientes com o mesmo problema que poderia beneficiar. E eu estou com problema de consciência. Aí eu disse para ela, bom, o problema é seu, não é meu. A senhora é que tem que contar. Disse, mas eu fiz minha filha jurar que não ia contar. Como é que eu vou fazer com isso? Ela também vai ter que confessar? Não, a senhora que fez ela jurar, o problema não foi dela. O problema é seu. E eu não sei como terminou essa história. Como é que terminou? Se ela acabou contando, não sei. Porque eu dei alta e nunca mais a menina teve nada. Então, acabou a asma dela. As técnicas iniciais, ainda empíricas, em 1900 começou em 1912, foi o professor Ravoux, francês, que começou lá. Ele usava em doses crescentes, de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 até 10, ia crescendo em cada dose. Depois, o Gesso Teixeira já não fazia assim, ele dava logo uma dose única, e como ele interessava uma dose, quer dizer, para evitar a infecção pós-operatória, então ele dava logo 10 ml de uma vez, e 5 dias depois fazia outras 10 ml, que era como eu comecei aplicando por ordem de meu pai, quando operava os pacientes, era exatamente assim. O que eu cheguei à conclusão é que a dose varia com a gravidade do problema. Vamos dizer, 5 ml para uma doença que não seja muito séria, não é um lúpus. Lúpus eu só uso 10 ml. Lúpus, miastenias graves e artrite reumatoide eu uso 10. Quando é uma alergia, vamos dizer, uma reação alérgica, uma asma, normalmente é 5 ml, basta 5 ml. Rinite, 5 ml. Não há necessidade de doses maiores. No casos desesperadores, como foi o caso da esclerodermia, o primeiro caso que eu tratei, em 76, eu usei 20 ml iniciais, porque eu precisava dar uma resposta violenta para paciente sair de uma situação que estava praticamente esclerodermia fase final, não tinha nada para fazer. Então, tudo valia. Pode-se fazer a autohemoterapia durante 10, 15, 20 anos. Eu, por exemplo, tomo há muitos anos. Mais de 15, 20 anos que eu faço autohemoterapia. Agora, não há nenhuma contraindicação. A gente venho fazendo porque eu viso evitar doenças que deveriam se incorporar no meu dia a dia, porque com a idade que eu fui avançando, eu passei pela idade dos acidentes vasculares. Muito bem, então tomava para evitar o acidente vascular, tanto cerebral quanto cardíaco, né? Agora estou tomando porque também me protege contra o câncer, mantendo meu sistema imunológico ativado. Eu tenho sempre macrófagos prontos para devorar as células que com a idade, ou até jovem, até aparece, porque célula cancerosa de vez em quando é como numa fábrica, um controle de qualidade. Existem sempre produtos que não saem corretos. E tem que haver um controle de qualidade. O nosso controle de qualidade é o sistema imunológico, que faz o controle de qualidade das nossas células. Então isso realmente é necessário. Não há limite de uso, de tempo. Pode-se usar uma vida inteira. Eu mando os pacientes fazerem assim. Faz uma série de 10 aplicações, depois descansa 1 mês. Alguns casos que nem precisa, é só como prevenção, descansa 2, 3 meses, depois faz outra série. Seria, vamos dizer, para usar de forma permanente, agora com intervalos, dependendo os intervalos da finalidade com que está sendo aplicada a autohemoterapia. Se for apenas preventivo, pode fazer intervalos grandes. Se for
visando um problema, uma doença que já houve e que tem que ser mantida sob controle, aí faz intervalos menores. Faz 10 aplicações, 30 dias de intervalo e tudo. Quando chega muitos pacientes eu começo com 10 ml na fase aguda da doença e depois eu reduzo para 5 por semana, porque não precisa mais. E tem pacientes, agora vou dar o exemplo do caso que a minha vizinha lá de Visconde de Mauá, que tem uma casa lá, ela teve uma doença que ia cegá-la, ela teve toxoplasmose e já estava com 20% da visão. Então, um dia, uma amiga dela nos encontrou na estrada e contou a história e eu, então, prescrevi a autoimunoterapia para ela. Ela, por conta dela, quando viu que melhorava, ela aumentou de 10 para 20 ml. Tomava 10 em cada nádega, 20 ml. E ela recuperou 80% da visão. E ela até hoje faz. Isso já tem mais de 10 anos, bem mais, né? E ela até hoje ela faz isso aí. O intervalo entre uma aplicação e outra é de 7 dias. Casos raros que eu faço de 5 em 5 quando eu quero manter o nível de macrófago de acima de 20%. Quando não há necessidade disso, quando a infecção ou o problema está sob controle, eu então faço de 7 em 7 dias, porque dá para reativar no 7º dia e volta de novo aos 20%. Porque faltou eu explicar que do momento que se aplica, faz-se a autoimunoterapia, leva 8 horas para a taxa de 5% chegar a 22%. Cada hora vai subindo. O Jesse Teixeira, a técnica que ele usou para comprovar a ação da autoimunoterapia, foi uma coisa muito simples. Simples porque depois que a gente lê, né? Porque a descoberta que é difícil. Ele descobriu que, usando uma substância cáustica que se chama cantárida, e passando na coxa, forma-se uma bolha. Aí o que ele fez? Ele resolveu tirar o líquido da bolha e contar o número de macrófagos. E constatou que tinha 5%. Aí fez vários dias de uma bolha e constatava que era 5%. Aí fez a autoimunoterapia e começou de hora em hora a tirar umas gotas dessa bolha. A cada hora o nível de macrófagos ia subindo e no fim de 8 horas chegou aos 22%. E ele constatou que durante a semana toda, os 5 dias manteve sempre os 20%. Todo dia ele tirava e mantinha os 20%, 22%. Do 5º ao 7º dia é que começou o declínio. Então ele fez isso em coelhos. Ele fez a autoimunoterapia em coelho. E verificou que terminava a ação da autoimunoterapia quando o sangue terminava, porque ele sacrificava o coelho e verificava. Voltou de novo aos 5%, foi ver no local que tinha sido aplicado o sangue, já não existia mais sangue. Mas a autoimunoterapia também é usada em veterinária. Se usa em vaca que tem uma doença vírus que chama-se figueira, como verrugas que nascem no focinho da vaca e que realmente prejudicam muito, muito a vaca, aplicando a autoimunoterapia que eles fazem com 20 ml na vaca, em 2, 3 dias cai toda a figueira, cai todas aquelas verrugas que a vaca tem e desaparece tudo. Isso é uso veterinário. Em músculos do braço, às vezes tem pacientes que querem que aplique os 10 ml logo no músculo, num braço, só para não levar 2 picadas. Eu sou contra. Eu acho que 5, o músculo do braço, o deltoide, comporta 5 ml. Bem, não há problema nenhum. Agora, na nádega, sim, a gente pode aplicar os 10, o músculo glúteo tem a capacidade de receber 20 ml, de 10 ml. 10 ml. A dona Malu, essa que eu contei, da toxoplasmose, aplicava 10 em cada nádega, porque ela queria um efeito máximo que podia por causa da vista dela, né? Ela queria salvar a visão, né? Mas foi ela mesma, isso não fui eu que receitei os 20 ml assim, não. Isso foi a própria paciente que decidiu tomar de 20 ml para ter um resultado mais eficiente, né? Então,
A dosagem, há casos que eu acredito, e dependendo também, teria que ser feito um estudo, qual a necessidade real. Por exemplo, se tem relação essa quantidade, é uma coisa que eu já vim pensando nisso. Qual seria a relação entre o peso corporal? Porque as dosagens dos medicamentos variam em função do peso corporal. A dosagem que uma criança toma de 30 quilos é muito menos do que uma pessoa de 70. A auto-emo talvez seja desnecessário em crianças pequenas ser uma dosagem como se dá em adulto, de 5 ml, poderia aplicar 2, 3 ml. Isso tudo é a minha esperança, é que essa nossa fita aí e essa divulgação que vai resultar disso, que interesse pessoas que queiram fazer uma pesquisa de laboratório sobre isso, que tenham condições de fazer, porque eu não. Eu faço tudo na base de um estudo da clínica, na base de raciocínio, sem pesquisa de laboratório, sem nada, porque eu não tenho laboratório para isso, não tenho laboratório de pesquisa. Então é tudo pesquisa clínica, da aplicação prática da autoimunoterapia. Todos os meus estudos vêm de aplicação prática. Como eu tenho certeza de que é uma técnica absolutamente inocente, que nenhum mal faz para a pessoa, nunca vi nenhum problema, eu então, a gente diz, bom, mas se uma injeção de penicilina pode dar um choque anafilático? Pode, mas o próprio sangue não dá choque anafilático em ninguém, não há o menor risco desse tratamento. Nunca vi nenhum abscesso, nenhuma contaminação. Por que não há abscesso? Porque como estimula o sistema imunológico, mesmo que ela seja aplicada mal, não deve ser aplicada nas melhores condições de higiene. Mas se for mal aplicada, dificilmente vai haver uma infecção, porque o sistema imunológico está aguerrido, está quadruplicado. Então é por isso que dificilmente, eu nunca vi até hoje nenhum problema. Já vi sim, pacientes que não podem ver sangue e quando vão tomar a injeção desmaia, mas aí é pelo emocional, não tem nada a ver com a autoemoterapia, com o efeito sobre o equilíbrio da pessoa, não tem nada a ver. Mas então, realmente eu acho que é de grande valor essa técnica e eu espero que agora a gente tenha uma divulgação grande. Ele foi um filho de jardineiro que chegou a Lorde, que jamais um filho de jardineiro tinha chegado a Lorde, graças ao bendito afogamento de Winston Churchill, que tinha 8 anos de idade, quando caiu no poço, e ele tinha 10. O Alexander Fleming tinha 10 anos. Ele era filho do jardineiro do pai de Winston Churchill, que chamava-se Lord Churchill. Ele salvou Winston Churchill, tirando do poço. O Lord Churchill chamou o pai dele e disse, olha, a vida do meu filho não tem preço, de Winston Churchill. Felizmente, né? Porque Hitler se deu mal graças a Winston Churchill. A vida do meu filho não tem preço. Peça alguma coisa que eu lhe darei. Se você quer uma casa, eu lhe darei uma casa. Ele disse, não, eu não preciso de casa. Eu já nasci aqui. Meu pai nasceu aqui. Meu avô é que foi o primeiro que trabalhou aqui. Eu preciso conseguir atender a um desejo de um filho meu. Eu tenho 4 filhos. 3 vão ser operários como eu. Não tem interesse. Mas o Alexandre, desde pequenininho, ele disse que quer ser médico e quer ser pesquisador, desde pequeno. E eu não teria a menor condição de atender ao desejo dele. Aí disse o Lord Churchill, então ele será. Se ele tiver capacidade, ele será. Por falta de dinheiro é que não haverá problema. E então ele se formou em medicina, o Alexandre, e com a humildade dele, graças à humildade dele, é que ele descobriu a penicilina. Porque o Lord Churchill ofereceu para ele qualquer quarto nas 100 quartos da mansão dele, e o Alexandre disse, não, isso foi contado pelo próprio Alexandre no Hospital dos Servidores do Estado em 1951. Então, na Rua Sacadura Cabral. Então, o Lord Churchill disse, você escolha um dos 100 quartos. Ele disse, não, o senhor às vezes enche isso aí de convidados, fica tudo lotado. Basta um lugar debaixo da escada. Eram 2 escadas em curva, que subiam para o 2º andar,
E ele disse, ali debaixo tem espaço suficiente para montar o meu laboratório. E por sorte aquilo era um lugar muito úmido. E ele fazendo experiências com placas de cultura, devido à umidade, um fungo que adora a umidade, que é o Penicillium notatum, o fungo, destruiu uma daquelas placas de cultura de determinado micróbio, foi destruído pelo fungo. Ele, como era um pesquisador, em vez de jogar fora com raiva a placa estragada, ele quis saber por que tinha havido aquele halo de destruição. E encontrou esse fungo. E descobriu que esse fungo secretava uma substância, o Penicillium notatum, que chamava-se penicilina. Bom, então ele começou a usar os antibióticos em vacas e cavalos do Jockey Club de Londres, e vacas das fazendas das imediações, com alguma doença infecciosa, uma pneumonia e tudo, e usando. Até um dia que aparece para buscá-lo o comandante da Royal Air Force, para buscá-lo, para ele aplicar penicilina em Winston Churchill, que estava morrendo no norte ele tinha ido, Winston Churchill tinha ido dar apoio moral ao Marechal Montgomery, o inglês, que estava levando a pior com o Marechal Rommel, a raposa do deserto de Hitler, né? E ele foi lá para dar apoio e contraiu uma pneumonia dupla. E já não tinha mais recurso, não estava praticamente desenganado. Aí ele e o comandante da Royal Force, sozinhos, atravessaram por cima da Europa, passando por zonas ocupadas pelos alemães, mas em grande altitude, eles poderiam contornar pela Espanha, dando a volta por regiões não perigosas. Mas eles passaram por cima e ele chegou a tempo de aplicar em Winston Churchill. Só que ele, com a simplicidade dele, disse para o comandante da Royal Air Force, mas logo em Winston Churchill vai ser o primeiro ser humano a receber uma injeção de penicilina, logo Winston Churchill, o nosso primeiro-ministro. Ele disse, mas é tudo ou nada, ele está perdido, o caso dele está perdido. E assim ele salvou a segunda vez o Winston Churchill, primeiro do poço, que resultou nele estudar medicina, e depois salvou. E assim ele... Agora, aí é que vem um lado importante. Então ele disse o seguinte, que as pesquisas dele tinham constatado que os micróbios, ao longo de 10 anos, iam criando resistência aos antibióticos. Mas também tinha constatado que depois eles perdiam a memória se ficasse um tempo sem usar o antibiótico. Então que todo antibiótico deveria ser usado num prazo máximo de 10 anos. E depois descontinuado, se possível, alguns anos. Ou, se possível, até 10 anos. Já que muitos outros antibióticos iam surgir, porque aí, desde que descobriu o mapa da mina, que é o fungo produzindo um antibiótico, os outros fungos também produziam um efeito mortal sobre os micróbios. Foi o que ele descobriu. Por isso que surgiram essa quantidade enorme de antibióticos. Tudo na base de fungos. Então, era só fazer isso. Mas a ganância resultou em usar o antibiótico permanentemente, não descontinuar, e com isso os micróbios criaram resistência, e hoje já há até, dizem de brincadeira os médicos que trabalham no hospital, até micróbios residentes, que já até adoram antibióticos, já não são nem resistentes, são residentes, já adoram isso. Então isso é que foi a história contada por Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. E foi os antibióticos é que levaram a descontinuar o uso da autoimunoterapia. Quando o normal, o que certo seria, era acrescentar, somar e não substituir. Por quê? Porque cada um age de uma forma diferente. O antibiótico age impedindo a reprodução dos micróbios e o sistema imunológico é que, aproveitando a pouca quantidade de micróbios e sendo ativado o seu sistema imunológico pelo próprio micróbio, e dando tempo para isso, pelo fato do antibiótico controlar a reprodução do micróbio, ele então ele devora depois macro e fagos. Macrófago, o termo é macro é grande, e fagos é comer, come partículas grandes. Quer dizer, o macrófago aí devora o micróbio, aproveitando o fato do antibiótico. Quer dizer, se tivesse continuado usando a autoimunoterapia junto com o antibiótico, até haveria muito menos casos de resistência
ao antibiótico, porque não sobrariam cepas resistentes que depois se reproduzem em outras cepas resistentes de micróbios. O câncer é uma reprodução anárquica celular, né? Se o organismo da pessoa não reconhece essas células como próprias e começa a destruí-las no nascedouro, a pessoa pode produzir células chamadas pré-cancerosas e terminar aí, não chegar a células cancerosas, se o sistema imunológico estiver devidamente atuante, né? O câncer é muito mais frequente quando a idade, com a idade, uma glândula que comanda o sistema imunológico, que é uma glândula no peito que chama thymus, exatamente aqui o thymus, começa a atrofiar. Aí é que começa a frequência dos casos de câncer a aumentar. Mas então o câncer é isso. O sistema imunológico estando ativado, vamos dizer, é uma prevenção contra um possível câncer, porque o câncer não começa logo com uma quantidade enorme de células anárquicas. Começa por pequeno número. E se o sistema imunológico estiver vigilante e acabar com ele logo, mas isso também depende da idade da pessoa, se o thymus ainda não atrofiou, se o sistema imunológico ainda está em plena atividade, porque depois de 55 anos começa o declínio do thymus. Ele vai atrofiando. Daí a razão, no homem, por exemplo, o câncer de próstata, na mulher tem muito câncer de mama e tudo, que até dá antes, até na mulher, a mulher foi vítima da pílula anticoncepcional, que também exige muito do sistema imunológico. Se a mulher tomasse a pílula, mas fizesse autoimunoterapia, não teria problema, porque manteria o sistema imunológico ativado. Mas a pílula exige muito do sistema imunológico, porque é um hormônio químico, que exige o trabalho. Por isso, trabalho de lutar contra o excesso de hormônio. Então, o sistema imunológico poderia fazer o controle disso, evitando que a pílula tivesse os efeitos nocivos que tem, como todo hormônio artificial tem efeitos nocivos. Por isso que se hoje está se usando na menopausa mais o hormônio natural, os fitoterápicos, né? Isoflavonas e tudo, e fugindo do hormônio de reposição químico, né? Então, realmente, no câncer, o sistema imunológico ativado, mantendo ele ativado, principalmente depois dos 50 anos, eu acho, para mim, a autoimunoterapia, pelo menos depois dos 50 anos, quando começa o declínio do thymus, era a hora de começar o tratamento, o uso da autoimunoterapia. Eu fui, anos atrás, eu sempre fazia uma parada para fazer um lanche quando ia para Visconde de Mauá, num posto de gasolina, que tinha também lanchonete lá, que chama-se Olá. Muito bem. Paramos ali e eu vejo uma menina, um horror. Mas olha, ela era violeta, violasse a pele, mas uma coisa, eu nunca tinha visto acne igual. Nunca tinha visto coisa igual. Pior eu nunca vi. Até hoje. E eu vi aquela menina e eu digo, coitada, uma menina, com certeza uma menina pobre, né? Não tem recursos e está assim, tá desse jeito. Eu vou fazer um ato de caridade, eu vou eu vou dar uma receita para ela, embora ninguém esteja me chamando para dar receita, eu vou dar uma receita porque eu curo isso com a autoimunoterapia, tranquilamente. Eu curo. Então, falei com a gordinha, uma mocinha gordinha que estava nos servindo, disse, olha, fala com ela lá que eu posso curar esse problema dela do rosto e tudo. Eu dou isso de graça e tal. Mal eu sabia que essa menina era filha, veio a mãe dela, ela era filha do dono dos postos de Olá, o posto embaixador e o posto presidente, onde existia até o McDonald's. E veio lá, não era falta de dinheiro, não. E aí a mãe disse, não, de 2 em 2 meses nós levamos ela ao Rio, vamos a um dermatologista, mas ela tem 2 anos que nós levamos e não tem havido melhora nenhuma, está desse jeito. Eu digo, então eu vou lhe dar uma receita
A senhora não me pediu nada, eu vou lhe dar uma receita para sua filha, e dei a receita da autohemoterapia para ela, que chamava-se Cláudia. Bom, mas não tem importância o nome, não tem importância, né? Primeiro nome. Bom, resultado. Essa menina foi a receita mais cara que até hoje eu já prescrevi. Porque durante um ano eu não conseguia pagar nada no posto lá. Chegava lá, na caixa, o dono do posto já tinha deixado a ordem. Não recebe dinheiro meu de jeito nenhum. Não recebeu. Até que um ano depois eu decidi nem ir mais lá ao posto, porque já estava constrangido de não poder pagar nada quando ela se curou desse acne terrível. Ficou limpa, completamente. Ficou completamente. Uma coisa milagrosa. Completamente milagrosa. O pior caso de acne que eu já vi na vida. O cloreto de magnésio, o magnésio é de enorme importância no uso do dia a dia, todo mundo devia tomar, porque os alimentos hoje estão pobres em magnésio. O motivo é simples demais. É que as plantas precisam muito do magnésio para respirar. É o mecanismo clorofílico delas, a fixação do gás carbônico e a eliminação do oxigênio, fazendo o contrário do que nós fazemos usando o ferro. O mineral é o ferro para fazer esse mecanismo de respiração dos glóbulos vermelhos, que fazer o mecanismo respiratório. A planta faz a clorofila, que é a base do magnésio, é basicamente magnésio. É a estrutura mesmo dela. Acontece que se usa hoje em dia, o adubo químico que se usa hoje em dia é o NPK, só nitrogênio, fósforo e potássio. Não se repõe o magnésio na terra. E acontece que, antigamente, quando as cidades eram todas de casas, as casas tinham fossas e esse magnésio que a gente eliminava pelas fezes voltava para o lençol freático. Mas hoje vai tudo para o mar, para os rios e para o mar. Então está havendo uma pauperização crescente de magnésio nas terras, por não se repor. O magnésio, a importância dele, ele que tem, vamos dizer, as duas razões mais importantes. Ele regula o metabolismo do cálcio no organismo. Ele é que fixa cálcio onde deve haver e elimina cálcio onde não deve haver. Então, as calcificações de coluna, as calcificações das articulações, as calcificações das artérias ocorrem por esta carência de magnésio. As calcificações dos rins, oxalato de cálcio, cálculos, pedras de oxalato de cálcio nos rins, é falta de magnésio. Basta dar magnésio para o paciente que ele derrete esses cálculos renais que não sejam os de uratos e fosfatos, que sejam de oxalato de cálcio. Aí é falta de magnésio, de oxalato de cálcio. Então, o magnésio é tão importante que o Delbé, esse médico que usava o magnésio para lavar as feridas, ele não sabia por quê. Mas no livro dele, depois que ele publicou em 40, na Guerra de 14 a 18, ele usava sem saber por quê. E depois ele descobriu que o magnésio ativava também o sistema imunológico. E a prova disso é que na Itália, na França, ele até no livro dele tem o mapa do câncer e o mapa do magnésio. Na metade sul da França, que as terras têm magnésio, quantidade de magnésio, a mortalidade por câncer alcança 3,5%. Aliás, ele diz menos de 3,5%. E no norte da França, em que as terras são pobres de magnésio, mais de 8,5% das pessoas morrem de câncer. Agora, na Itália ainda é muito pior. É interessantíssimo porque como um decreto de um César ainda vale até hoje e produz efeitos até hoje. Tanta gente morrendo de câncer sem saber por quê. No livro do professor Delbé, desse livro que chama-se A Política Preventiva do Câncer, de Pierre Delbé, nesse livro ele tem a incidência de câncer do norte até o sul da Itália. Por um decreto em vigor ainda de um imperador, dos Césares romanos,
era proibido transportar o sal de uma região para outra para não encarecer o sal. A finalidade é essa. Acontece que por causa disso, e como o norte da Itália é muito rico em minas de salgema, sal na terra que tem só cloreto de sódio e zero em magnésio, zero, a incidência de câncer varia de 7 a 10%. No centro da Itália, onde está a capital, Roma, como o povo já usa sal do mar, mas como tem mais poder aquisitivo, tem mais dinheiro, usa um sal que já aparece um pouquinho de magnésio, 0,08% de magnésio. Já cai essa incidência de câncer para 4,5%. E no sul da Itália, onde, por pobreza, o povo usa o sal que ele dá para o gado, é a zona rural da Itália ao sul. O sal que eles dão para o gado é um sal riquíssimo em magnésio, mas que vira água, vira salmoura. Então eles têm tinas, em toda a família italiana, tem uma tina de madeira em que eles põem o sal ali e usam aquele mesmo sal. E quando ele vai virando água, ele vai usando aquela água mesmo e tempera a comida com aquilo. Isso é milenário, é tradição deles. Por causa disso, no sul da Itália, a incidência de câncer não chega a 2%. Só por causa desse magnésio contido lá. Isso tem no livro do professor Delbé, contando isso. Foi por isso que ele deu a enorme importância. É tirado, sabe de onde vem esse cloreto? Do sal lá da indústria de Barrilha, lá em São Pedro de Aldeia. O sal, aquele sal que eles produzem lá em Cabo Frio, eles tiram o magnésio para poder o sal virar comercialmente ter mais valor, porque realmente você não pode empacotar um sal carregado de magnésio, sal grosso, porque ele vai estourar aquele pacote, ele é altamente higroscópico e umedece. Então, se tira o magnésio do sal para que o sal possa ficar na prateleira dos mercados sequinho e não entupir os saleiros também. Quanto mais seco, quer dizer, quanto mais seco o sal, menos magnésio ele tem. Isto é, tirou o magnésio para o sal ficar mais caro e com menos e mais seco. Lá nessa casa que eu compro, que é lá na Herzog, na rua Miguel Couto, lá eles vendem como vem empacotado da fábrica lá de São Pedro de Aldeia. Tem várias, agora já tem várias fábricas que estão tirando o magnésio do sal para vender o magnésio separado, né? Para preparar é a coisa mais simples. 20 gramas ou 2 colheres de sopa, dá, vamos dizer, um pouco mais do que rasas, um pouquinho acima, em 1 litro d'água dá uma solução muito boa, vamos dizer, que corresponde em torno de 20 gramas. E toma-se, se for preventivamente, que não tiver nada, a pessoa não tiver nada, como suplemento alimentar, o que está faltando nos alimentos, toma uma xícara de cafezinho por dia. Mas se a pessoa já tiver coluna com osteofito, chama bico de papagaio, artrose, joelho e tudo, toma 2 xícaras de cafezinho por dia desse cloreto de magnésio. E ele vai eliminar essas calcificações todas que ocorrem, né? Em caso de cálculo renal, eu chego a dar 3 por dia, quando é 3 xicrinhas, cálculo de oxalato de cálcio. Elimina esses cálculos, né? Então isso aí já resolve uma quantidade, realmente, os problemas. Agora, nas feridas, para lavar as feridas, não se usa essa solução forte de 20 gramas em 1 litro d'água. Usa-se uma solução que fica isotônica, como é, por exemplo, o soro fisiológico, que é 9 gramas em 1 litro d'água. O soro fisiológico, né, que é com sal, cloreto de sódio, né? Soro fisiológico. No caso do magnésio, é 20 gramas em 2 litros d'água, ou seria 10 gramas em 1 litro, é que fica isotônico. Em vez de 9, que é o caso do sal, do cloreto de sódio, é 10 gramas em 1 litro, fica isotônico. E essa solução é que serve para lavar as feridas, para infecções e tudo. Funciona melhor do que esses desinfetantes, hipoclorina e metiolato, todos eles, porque estimula, além de funcionar como desinfetante, ainda estimula o sistema imunológico no local, né?
as verrugas se tomam magnésio. A verruga ocorre por falta de magnésio na pessoa. A pessoa tem deficiência de magnésio e por isso esse vírus consegue se multiplicar e criando essas verrugas. Não tem nenhuma importância. Ele não. O sal não tem tempo de validade. Não tem o magnésio não tem tempo de validade, é eterno. A falta dele é que causa os cálculos renais, porque aí o cálcio se precipita e faz as calcificações de oxalato de cálcio. Aí o cálcio junto com a batata, o tomate, que tem ácido oxálico, gera espinafre. Ácido oxálico, ele gera os cálculos renais de oxalato de cálcio. Existe de uratos, que é as carnes que produzem ácido úrico que causa urato, e de fosfatos, que são de outros legumes que tem fosfatos. Tem muito fósforo e tudo. Agora, o oxalato, ao contrário, a pessoa tem cálculo de oxalato de cálcio por falta de magnésio. O motivo é esse. Não, isso frear eu não digo, mas eu digo, pelo menos retarda, porque o câncer, como o que o Delbé provou no livro dele, mas provou que o indivíduo usando uma quantidade suficiente de magnésio, correntemente, a vida inteira, ele tem a possibilidade de ter câncer incomparavelmente menor de que quem tem carência de magnésio. Isso ele provou no livro dele, A Política Preventiva do Câncer, é o título do livro. O único caso que existe se a pessoa tiver insuficiência renal, tiver, por exemplo, em máquina de hemodiálise, porque aí acumula, ele não põe, porque o magnésio, o excesso se elimina pela urina. Então não há possibilidade de haver excesso de magnésio, porque o excesso sai pela urina. Então não há problema. Agora, se a pessoa não estiver urinando, aí pode a passar de uma hipomagnesemia, que é o comum que as pessoas vivem, para uma hiper. Mas só se não estiver urinando. Por exemplo, uma coisa errada que eles ensinam, esse magnésio que é vendido nas farmácias, 33 gramas, e mandam dissolver em 1 litro de água. Aí está errado. Aí vai dar, pode ser laxante. Aí realmente está excessivamente concentrado. Verdade, teria que ser ou 20 gramas em 1 litro. Ou essas 33, para quem compra na farmácia, porque hoje todas as farmácias têm. Aí 1,5 litro de água. Seria até um pouquinho mais, né? Mais de 1,5 litro. Para dar a mesma proporção. Né? Eu faço, não tem problema. Então, eu tenho aí, o que não falta aqui, é o material para fazer a autoimunoterapia. Aqui em casa é artigo de primeira necessidade.
Coisa simples, né?